Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre a FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, e sobre os projetos de escolas inovadoras e tecnológicas. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que o próprio presidente da instituição, o senhor Jean Pierre Neto. Jean, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite e a oportunidade de nós apresentarmos um pouquinho mais da Fundação para o Desenvolvimento da Educação aqui na TV Alesp. Prazer é todo nosso, Jean. Jean, me fala um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pela FDE. Perfeito, Fernando. A FDE ela é responsável pela infraestrutura das escolas do Estado de São Paulo. Quando nós falamos em infraestrutura, eu estou falando da parte de construção civil, da parte tecnológica e da parte acessória à educação. Então, toda a parte de fornecimento de material, carteiras, aqueles instrumentos e ferramentas necessárias, material necessário para as escolas, desde a rede de suprimentos, papel higiênico, papelaria, equipamentos para a cozinha, Então, toda essa parte ela pode ser fornecida aí pela FDE para as escolas do Estado de São Paulo, não só da rede estadual de ensino, mas também para a rede municipal. Como é que vocês preparam todo essa quantidade de material? Como é que vocês fazem essa pesquisa do que precisa em cada escola? Porque as realidades são muito diferentes. Uma escola na São Paulo capital, uma escola no interior, numa prefeitura menor, num município menor. Como é que funciona? Existem fiscais que visitam as escolas? Perfeito. Nós temos várias frentes, Então, eu vou dividir aqui, Fernando, em três grandes frentes, A parte de construção civil, a parte tecnológica e a parte de projetos especiais, que compreenderia todo o restante que não está englobado nas outras duas frentes, Então, quando eu falo em construção civil, nós temos uma grande equipe, que é responsável por mapear essas escolas, A nossa gestão, no primeiro momento, nós fizemos questão de mapear a rede de infraestrutura de construção civil, verificar como estava a situação das escolas e quais eram as necessidades das escolas. Então, um engenheiro foi até cada escola, recebeu uma visita de uma equipe da FDE para que nós pudéssemos fazer essa avaliação, verificar como estavam as dependências das escolas e atribuir aí uma nota, se a escola está ruim, se está regular, se realmente precisa de intervenção. Além disso, nós temos o nosso grande cliente é a Secretaria de Estado de Educação, e através da Secretaria de Estado de Educação nós temos os diretores, os professores, os dirigentes de ensino que nos trazem essas demandas. Então nós temos mapeadas essas demandas, através de um sistema, eles podem fazer as solicitações de intervenções nas escolas e aí dentro do nosso orçamento, nós fixamos quais são as prioridades e iniciamos os atendimentos na parte de construção civil. Na parte tecnológica, a FDE também tem um time extremamente qualificado de tecnologia para mapear essas demandas, Então, em conjunto, e atendendo a demanda do secretário Renato Feder, e do governador Tarcísio de Freitas, que nos traz quais são as políticas educacionais que vão ser executadas durante a gestão, o nosso time de tecnologia prontamente atende essas demandas. Então, também nós temos mapeado a situação das escolas na parte tecnológica, tanto na parte de equipamento quanto de infraestrutura e a parte de conexão propriamente dita, como está a qualidade da internet dessas escolas, para que a gente possa atender a política educacional através das metodologias de ensino, seja ela através de livros, seja através de plataformas, Então a gente consegue atender essas demandas vindas da Secretaria de Educação em conjunto, nós trabalhamos em conjunto para fazer esse mapeamento de como está a situação da rede e como nós podemos atender as demandas. E na terceira vertente, que é a parte de projetos especiais, também através da Secretaria de Educação, nós recebemos as demandas em relação a quantitativos, o que é necessário para cada escola, o que cada escola demanda em relação ao quantitativo de alunos, ao quantitativo de professores,
né? E isso é feito esse levantamento e até a própria especificação dos produtos que devem ser fornecidos aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, em livro, né? Quem vai definir quais são os livros que são necessários para que a política educacional aí, a parte pedagógica seja ministrada nas escolas, é a Secretaria de Educação. E a FDE entra como um parceiro aí para fazer as contratações, né, para fazer essas entregas, para atender a logística, para suprir as necessidades das escolas. Dá para ter uma ideia de como era, como é que estava o estado das escolas de São Paulo? Elas estavam no estado que precisavam de pequenos ajustes ou precisava de muita mudança para que elas sejam ou se tornem escolas mais modernas do século XXI? Dá para ter uma ideia de como elas estavam e como elas vão ficar agora nesse ano de 2024? Sim, nós mapeamos, né, as escolas e as escolas do estado de São Paulo, a educação do estado de São Paulo, né, ela não é algo que foi construído agora, né? Então essas escolas, elas já têm muito tempo. Nós temos diversas escolas tombadas, por exemplo, né, no estado de São Paulo, né, que são imóveis de patrimônio histórico construídos há décadas, né, e que nós precisamos manter o padrão construtivo, né. Então, como essas escolas já têm longa data, foram construções antigas, a manutenção delas ela deve ser feita de forma constante, né. Então não são imóveis novos, né. Eu acho que a realidade da educação, talvez, eu acho que de uma forma geral, não só do estado de São Paulo, mas a educação pública como um todo, muitas vezes os imóveis destinados para a educação, eles não foram construídos com aquele propósito, ele não foi construído em um primeiro momento para ser uma escola, mas foram imóveis em que o município ou o estado, né, acabou utilizando para atender a demanda da população e lá fez uma escola e fez as adaptações necessárias. Então, num primeiro momento, nós, nesse mapeamento das escolas do estado de São Paulo, nós percebemos que as escolas elas estão bastante carentes de infraestrutura, né? Dependem de muitas intervenções necessárias. A gente tem muito trabalho a fazer. Eu acho que nós podemos e estamos evoluindo muito na questão da infraestrutura das escolas, na parte de construção civil. E apenas a título exemplificativo, eu gosto muito de trabalhar com dados. No ano de 2023, nós entregamos 880 intervenções nas escolas estaduais, um investimento do governo do estado de aproximadamente 750 milhões de reais, né? É um número bem expressivo, e eu costumo dizer que na gestão da FDE no ano de 2023 eu encerro o ano feliz, mas não satisfeito, porque eu sei que nós temos muito a fazer ainda, as escolas estão muito carentes, elas precisam de muitas intervenções na parte da estrutura física e eu me daria por satisfeito se nós tivéssemos atendido 100% das demandas, né? Mas infelizmente a nossa limitação orçamentária não permite que nós tenhamos atendido aí já no primeiro momento todas as demandas das escolas. Então, de forma geral e respondendo a tua pergunta, Fernando, nós estamos evoluindo, né? Essa foi um número bastante expressivo em relação a entregas e investimento. Isso representa, em quantitativo, 54% a mais de entregas em relação ao ano da gestão anterior que mais entregou obra, e um investimento mais de 60% do que o ano da gestão anterior que mais entregou. Então, como eu falei, temos muito que evoluir, as escolas realmente precisam muito, estão carentes de infraestrutura. Você mencionou que muitos dos prédios, né, das estruturas são mais antigas. Quais são os pontos principais que devem ser observados nessa adequação? Porque tem a questão da iluminação, da ventilação, dos acessos, a acessibilidade. São muitos temas, né, que devem ser observados com bastante cuidado. O que chama mais a atenção da FDE e que é prioridade nas reformas? Olha, eu acho que todas as vertentes são importantes, Fernando. Quando nós falamos em, por exemplo, ampliação, né? Ampliação é uma demanda extremamente importante, porque nós precisamos ampliar as escolas, algumas escolas,
para atender as demandas da sociedade, uma comunidade em que uma escola muitas vezes não comporta mais a matrícula de alunos em razão da capacidade da escola. Então, a ampliação é um ponto muito importante. Por outro lado, quando a gente pega uma rede escolar com uma infraestrutura antiga e carente de manutenção, nós temos a parte estrutural, né, que é uma parte que me preocupa muito e em que nós precisamos de um olhar crítico para atender as demandas emergenciais das escolas, a fim de que as escolas não ofereçam riscos à comunidade escolar, né? Quando eu falo comunidade escolar, né, todos os alunos, pais, professores que ali estão, né? Então, também é um item importante em relação à infraestrutura das escolas. E aí, eu acho que com o aquecimento global, né, nós temos o problema de climatização nas escolas, né, que hoje já não deixa, a climatização já não é mais um artigo de luxo, né. Eu acho que se torna, principalmente no estado de São Paulo, na região norte, que nós temos cidades extremamente quentes, em que também se torna uma necessidade, né, uma vez que uma sala de aula quente, uma escola quente, acaba impactando diretamente na qualidade da educação, né? Tanto para os alunos, né, que ali frequentam a escola, na dificuldade que eles têm em permanecer em sala de aula, em prestar atenção na aula, tanto para os professores que ali estão trabalhando, né, e que muitas vezes a situação fica bem desconfortável em razão do calor, né? Então, tem diversas vertentes. Aí nós temos também a questão da parte esportiva, né, as quadras, né, a gente percebe que muitas regiões, muitas escolas ainda não têm quadras cobertas, né, a própria manutenção das quadras, né, depende, o piso das quadras muitas vezes depende de pintura, tem trincas, a parte de segurança das escolas, nós temos uma grande demanda no estado de escolas com deficiências nos muros, né? Então, eu vejo que eu não tenho como falar que a gente, vou atacar somente, vou priorizar a ampliação, né? Eu acho que nós precisamos equilibrar entre todos essas intervenções, parte de refeitório, né, ampliação de refeitório, a cozinha, os banheiros, né, a parte hidráulica, a parte elétrica, né, por ser escolas antigas, que a gente precisa dessa revisão, né? Então, é impossível nós atacarmos somente uma frente. Nós precisamos aqui em uma comunicação muito próxima com os nossos clientes, a comunidade escolar, a diretoria de ensino, secretaria de educação, e em consenso definir quais são as prioridades e, obviamente, aqui trazendo as demandas, as prioridades definidas pelo nosso governador, que é uma pessoa muito sensata, né, e tem um olhar muito crítico para a parte de infraestrutura, né. Então, definir com todos esses protagonistas, todos os envolvidos aqui, quais são as prioridades e equilibrar entre as mais críticas aqui, de acordo com as necessidades da região, para que nós possamos atender, uma vez que os recursos do Estado eles são limitados e nós, infelizmente, não temos orçamento suficiente para atender 100% dessas demandas imediatamente, né? Mas nós pretendemos e estamos trabalhando de uma forma muito séria para que até o final da nossa gestão a gente deixe essas escolas em uma situação bem mais melhor, né, mais cômoda aí para a comunidade escolar, né, para que a gente possa ter a qualidade na educação. Quando se fala em infraestrutura, tecnologia, é sempre tudo muito caro, né? Os orçamentos são muito altos, né? Os materiais estão muito caros. Existe algum projeto ou alguma conversa com relação a parcerias público-privadas para que todo esse recurso não saia somente do governo estadual e outras empresas possam participar? Empresas de ar-condicionado, por exemplo, você falou da climatização. É possível? Existem conversas nesse sentido? Por parte da FDE, hoje não existe, né, nenhuma previsão de celebrar qualquer parceria público-privada, né? Nós temos alguns mapeamentos de demanda que nós estamos estudando a possibilidade, mas a princípio nada concreto, né? E aí, como projeto de governo, acho que nós temos alguns, né, inclusive que já foram anunciados pelo governador, pelo
é secretário de Educação, né, em relação à construção dessas escolas em parceria público-privado. Mas, a princípio, por parte da FDE, não temos nada no nosso roadmap, né? A gente está só estudando e eu acho que isso é muito válido, né? Nós estudarmos todas as possibilidades, uma vez que nós estamos aqui como servidores públicos, né? E temos o dever de servir a sociedade. Eu acho que o servir a sociedade não é somente entregar o que a sociedade precisa, mas buscar a economia e utilização dos recursos de forma racional, né, para que a gente possa cada vez mais atender às expectativas da sociedade. Então, se eventualmente surgir alguma possibilidade de trabalhar em parceria com a iniciativa privada, eu acho que isso é muito válido, né, gerando economia e benefícios para a sociedade, com certeza a gente vai avançar nesse caminho. Você mencionou a construção de escolas novas. Muitas vezes uma construção de uma escola nova fica mais barata do que a reforma de um imóvel muito antigo, onde as complexidades da estrutura mais antiga são muitas, né? Instalação de internet, por exemplo, janelas mais amplas, mais ventilação natural. Isso tudo impacta também no orçamento. Exatamente, Fernando. Nós temos, inclusive, esse é um ponto bem interessante para a gente pautar aqui, porque historicamente, né, a gente percebe que muitas vezes todos os problemas que ocorriam em uma determinada escola eram recorrentes, né? Então você acabava colocando via PDDE, por exemplo, né, que é o recurso que vai diretamente para o caixa da escola para ela executar determinadas intervenções. E o diretor, os nossos diretores, temos excelentes diretores, brilhantes diretores na escola que se desdobram, né? E eu costumo dizer que os nossos diretores e professores, eles são extremamente criativos para enfrentar as adversidades que eles encontram em relação à falta de infraestrutura nas escolas públicas, né? Então, eles acabam utilizando a criatividade para superar essas dificuldades e transmitir uma aula de qualidade, né? Fazer com que a educação tenha qualidade. E muitas vezes esse recurso que chega para o diretor, e o diretor ele tem um conhecimento muito grande pedagógico, você imagina, ele passa no concurso pensando o quê? Eu vou ser pedagógico. E aí você entrega uma escola para ele fazer a gestão, né? E muitas vezes ele não tem a experiência necessária, né, de saber qual é a causa raiz de um problema, né? Então vamos exemplificar aqui como um entupimento né, em uma escola. Ele vai lá e pede para alguém desentupir, entope de novo, ele vai e pede para... E esse recurso, ele fica sempre utilizando aquele recurso sem saber ir buscar a causa raiz, né? Então quando a gente traz isso para a FDE, né, obviamente a gente vai resolver o problema, mas a gente vai tentar resolver o problema na causa raiz para que isso não volte a acontecer. E através disso a gente pode, talvez no primeiro momento, fazer um investimento maior para resolver a causa raiz, mas a longo prazo a gente acaba economizando, né? Então nós percebemos isso que realmente as escolas antigas elas geram uma grande despesa para o Estado, né? Mas que a gente pode, de uma certa forma, otimizar essas despesas, né? Quando a gente consegue tratar as causas raízes, e a falta de manutenção há muito tempo é uma das causas raízes, né? Então a gente está trabalhando na manutenção dessas escolas e obviamente muitas vezes a construção de uma escola nova ela acaba sendo mais viável e mais barata quando a gente pensa em economia a longo prazo. E além do investimento propriamente dito, Fernando, eu tenho considerado um dos fatores que muitas vezes passa despercebido por muitas pessoas, muitos gestores públicos e até mesmo por parte da sociedade. Quanto custa uma obra, né? Qual que é o benefício de uma obra executada rapidamente, né? Nós temos um histórico, infelizmente nós temos um histórico muito ruim em relação a algumas obras, atrasos de obra, né? Obras que perduram 8, 10 anos, né? Qual que é o prejuízo disso para a sociedade no final, né? Não é a conta, o valor financeiro da execução dessa obra, mas o custo que aquela sociedade teve, né? O prejuízo que gerou aquela sociedade por não ter a entrega de uma obra nova na região, né? A entrega de uma creche, a entrega de uma escola. Veja, 10 anos é o tempo que já passou a fase da criança estar naquela escola, talvez ela tenha tido que se locomover quilômetros para estudar em outra escola,
né? O transtorno que isso causa para os pais, para a família, que muitas vezes a mãe não tem com quem deixar, não tem quem levar, não tem quem buscar e acaba não podendo trabalhar, né? Então impacta na economia. Então acho que são diversos fatores que são envolvidos aqui quando a gente fala em custo, né? Na execução dessas obras, das obras novas, das intervenções, e tudo isso nós temos considerado aqui na nossa, nos nossos planejamentos, né? Falando em sustentabilidade, Jean, essas construções e essas reformas aliadas à sustentabilidade, energias renováveis, enfim, economia de água, existe um projeto pensado nisso, em conciliar essas obras para que elas causem o mínimo de impacto possível no meio ambiente? Com certeza. É só pegar o gancho aqui antes de responder a pergunta, Fernando. Quando a gente fala em escola, educação, eu acho que nós devemos trazer exemplos, né? E endereçar isso para a comunidade, para os alunos que estão ali, para que eles percebam dentro da comunidade escolar a importância da sustentabilidade, né? Então, e aí eu trago o exemplo da sustentabilidade nas nossas construções, nos nossos projetos novos, né? E eu acho que um dos cases de sucesso da nossa gestão é a Escola Plínio em São Sebastião, né? Em que nós buscamos uma nova metodologia construtiva, né? E que pudéssemos entregar uma escola rapidamente à comunidade, né? Então tivemos aí uma entrega em tempo recorde de 8 meses, nós conseguimos reconstruir a escola, fazer a contratação e reconstruir a escola, buscando material sustentável, né? Então temos uma escola construída com madeira de reflorestamento, em que é um grande exemplo de sustentabilidade, e mais do que isso, uma escola que ela é construída off-site, ou seja, ela não é construída no local, ela é construída numa fábrica e ela vem, a montagem é feita no local. E aí mais um exemplo de sustentabilidade, uma vez que a gente não tem todo aquele desperdício de material, que ela não gera tanto lixo, né, como uma construção convencional gera, que você, acho que todos já acompanharam uma construção, sabe o quanto de madeira, ferro, prego, enfim, é desperdiçado ali, né, utilizado, na verdade, né, plástico, enfim. Então a gente traz aqui a Escola Plínio como um grande exemplo de sustentabilidade, trazendo a madeira de reflorestamento como a principal matéria-prima da construção da escola e que gera diversos benefícios além da sustentabilidade, né? A madeira, nós encontramos na madeira o conforto acústico, o conforto térmico, né? Aproveitamos nessa escola para fazer o desenho de uma arquitetura pensada no pedagógico, e aí no começo da entrevista nós falamos um pouquinho sobre a arquitetura das escolas, que geralmente são imóveis que são improvisados para a educação. Aqui não, a gente fez pensando no pedagógico, como que o professor vai poder ministrar uma aula em uma sala, né, com maior aproveitamento pedagógico. Mas voltando para a sustentabilidade, as nossas obras elas já têm se preocupado com a captação da água, né, e aproveitamento da água. A infraestrutura também já para receber, né, futuramente, eu acho que a nossa preocupação com o orçamento é muito grande. Então hoje o investimento para, por exemplo, instalar placas solares é muito grande e a gente não tem esse orçamento disponível. Mas se a gente está fazendo uma escola nova, por que já não deixar a infraestrutura pronta para receber isso futuramente, né? Então é uma preocupação que nós temos e nós já estamos fazendo com que os nossos projetos estejam prontos, sejam sustentáveis ou estejam prontos para receber o melhor que vem em sustentabilidade aí, com uma visão para o futuro, né? Já facilita para uma adequação próxima no futuro. Exatamente. Quanto, na sua opinião, essa infraestrutura da escola, iluminação, temperatura adequada, ambiente adequado para a prática de esportes, bibliotecas, enfim, o quanto disso impacta no processo de ensino-aprendizagem? Tem um impacto muito grande. Eu tenho, né, acompanhado e conversado muito com o secretário de Educação. O secretário Renato Feder tem uma preocupação muito grande com a qualidade da educação. Tem um objetivo nobre, né, assim como o governador Tarcísio de Freitas tem um objetivo nobre para a educação do Estado de São Paulo, que é justamente colocar a educação do Estado de São Paulo na posição que ela merece, como a maior educação da América Latina, a maior rede de educação da América Latina também merece ser
a melhor educação da América Latina. E quando a gente fala em infraestrutura e como isso tem conversado com a educação, nós temos a grande preocupação que o secretário traz em relação à evasão escolar, né? Como que a gente pode tornar a escola atrativa? Como que a gente pode trazer o aluno a evitar que tenha evasão, né? Ou que tenha um índice de faltas elevado, né? Eu acho que a infraestrutura, o ambiente da escola, ele influencia muito nisso, né? Principalmente quando a gente fala em comunidades carentes, em que muitas vezes a infraestrutura da própria comunidade, da própria residência do aluno é muito precária, e ele encontrar na escola um refúgio, um lugar que ele esteja confortável, eu acho que faz toda a diferença. Um lugar que ele possa praticar esportes, né, em um ambiente apropriado, em um ambiente, uma quadra coberta, né, em uma sala climatizada, em que o conforto térmico é bom, né. Eu acho que isso faz toda a diferença, impacta totalmente na qualidade da educação, né. Primeiro, em relação a tornar a escola atrativa e reter o aluno ali, fazer com que ele tenha interesse, que ele queira estar na escola, como na qualidade do ensino mesmo. Um aluno que está, por exemplo, estudando em uma sala sem passar calor, né, ou que não tem lá uma carteira quebrada, um vidro quebrado, muitas vezes sem chuva, muitas salas com goteira. Eu acho que isso impacta consideravelmente na qualidade da educação. O fato do professor não precisar se preocupar em entrar em um ambiente em que ele vai ter que improvisar ou que ele vai ter que tomar alguma ação em relação à infraestrutura para depois ele se preocupar com a aula. O nosso objetivo é que o professor, que o aluno, ele vá para a escola porque a escola é atrativa, que o professor se sinta bem no ambiente de trabalho dele e que ele possa se preocupar somente com o pedagógico, né? Então a infraestrutura é extremamente importante para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Jean, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta nesse segundo bloco, hoje falando sobre a FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, e conversando conosco aqui no estúdio, o presidente da instituição, Jean Pierre Neto. Jean, quais são os desafios para esse ano de 2024? Porque os números são grandes, tem muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho, uma rede que necessita muito do nosso apoio, né? Na nossa equipe, né, eu mesmo tenho ido a muitas escolas, tenho visitado muitas escolas justamente para ouvir os nossos clientes, né, os alunos, os professores, os diretores, né. Temos feito encontros mensais em conjunto com a Secretaria de Educação, recebendo os dirigentes regionais de ensino para que eles possam nos trazer essas demandas. E o nosso grande desafio, eu considero que é orçamentário, né, uma vez que a gente precisa... tem muitas demandas da rede e nós precisamos ser criativos, né, para otimizar a utilização desses recursos e canalizar para aquilo que realmente é necessário, né, evitando desperdícios, né, e utilizando de forma consciente os recursos, né. Então, o nosso grande desafio é orçamentário, o nosso prazo de gestão é um prazo extremamente curto, né. Eu acho que nós estamos caminhando muito bem, né, fazendo grandes entregas, trabalhando muito com inovação, né, buscando otimizar a utilização desses recursos, né. Mas eu acho que a gente tem, apesar do desafio, acho que nós temos conseguido avançar e fazer grandes entregas aqui e, de forma geral, atender à expectativa da rede de ensino. Você citou no bloco anterior a questão da tecnologia de construção, né, as madeiras as madeiras de reflorestamento. Existem hoje em dia aqueles blocos já prontos, né, já pré-moldados para você montar a escola no lugar. Isso facilita, também traz um pouco de equilíbrio com a questão financeira, torna a construção mais barata e mais rápida? Com certeza. Eu tenho aqui como um grande custo, né, a mão de obra, eu acho que é um grande custo na construção civil.
E quando nós conseguimos otimizar o processo construtivo, reduzir custo, reduzir tempo de construção, consequentemente isso impacta no valor do orçamento da obra. Como eu disse no bloco anterior, nós temos um grande case de sucesso, que foi a Escola Plínio, que foi entregue em São Sebastião em tempo recorde, trazendo diversos benefícios ali em relação à arquitetura, em relação à metodologia utilizada, mas um dos grandes benefícios e que eu acabei não citando aqui quando eu falei da Plínio é o valor, né? Uma obra que nós tínhamos um orçamento para construção, né, um valor orçado ali, estimado em 22 milhões de reais para construção na metodologia convencional, nós conseguimos entregar por aproximadamente 13 milhões. Então conseguimos encontrar uma grande economia na entrega dessa obra, né? Então eu acho que o nosso time é um time que vem com uma pegada de inovação, uma pegada tecnológica. Nós estamos muito antenados ao que está acontecendo no mercado, e quando eu falo no mercado público, privado, né, os grandes cases eles devem, né, e ser compartilhados, e eu tenho comentado isso com todos, né, do meio da educação, do meio da construção civil, em que tudo que nós fizermos aqui de bom para a educação do Estado de São Paulo está à disposição para que seja replicado para os outros estados, para os municípios ou até mesmo para a União, porque a educação é uma só, né? A gente está falando da educação do nosso país, então tudo que a gente puder contribuir, tudo que a gente puder compartilhar de boas práticas ou trazer de boas práticas, não só do Brasil, como de fora também, né? Os nossos diretores têm acompanhado os eventos internacionais também, justamente para verificar o que está acontecendo de novo, né? O que nós podemos aproveitar, trazer o que tem de melhor na parte de infraestrutura para a maior educação da América Latina. Então a gente está muito antenado nisso, a gente está trabalhando fortemente para trazer inovação, para buscar novas metodologias, para ter grandes entregas e para que a gente possa ter a qualidade na educação pública do Estado de São Paulo e principalmente na infraestrutura. Como envolver, Jean, toda a comunidade escolar? Você falou dos professores, dos funcionários e também dos alunos, mas tem também os pais, os familiares, as pessoas da comunidade ao redor. Como envolvê-las para a melhoria do serviço, que às vezes tem demandas que vocês não... que só quem mora ali naquela região sabe que o que precisa de uma passarela para atravessar as crianças, enfim. Como são feitas essas conversas? Sim, nós temos grandes parceiros da educação. Eu costumo dizer que ninguém trabalha sozinho, né? E quando eu falo ninguém, eu não estou falando somente do Jean como presidente da FDE trabalhando sozinho, né? Nós temos uma equipe muito boa, muito qualificada, muito engajada, né, que trabalha em sinergia, né? Obviamente, quando tem a troca de gestão, nós temos alguma dificuldade para mudar práticas que já eram que a equipe já trabalhava daquela forma há anos. Mas quando eu falo de grandes parceiros, né, eu estou falando de todo o governo, né, Secretaria de Educação, FDE, comunidade escolar, né, como eu falei, nós temos, né, o compromisso que nós temos, o desafio, o pedido que o próprio governador Tarcísio de Freitas e o secretário Renato Feder têm nos feito vamos ouvir os nossos clientes, vamos conversar com os diretores, vamos conversar com os professores, com os alunos, com os pais, para entender quais são as necessidades deles e verificar se nós conseguimos atender essas necessidades, ou se nós não pudermos atender, sejamos transparentes e vamos levar algumas soluções paliativas para que a gente possa demonstrar que aquele pedido dele não é possível de atender e como a gente pode atender. Mais do que isso, nós temos grandes aliados, né, que são os deputados do Estado de São Paulo, né? Nós temos trabalhado muito próximo da Alesp, né? Tenho recebido, eu costumo dizer que o meu gabinete está aberto para os deputados são realmente grandes parceiros nossos e eu não considero que os deputados tenham nos feito cobranças, né? Quando o deputado nos traz uma demanda, eu não considero como uma cobrança, mas sim como um auxílio ao meu trabalho, né? Ele está me dizendo qual caminho eu devo seguir, o deputado ele é a voz da sociedade, ele é a voz dos eleitores dele, e quando ele me traz um pedido, é um pedido que não é do deputado, é um pedido dos eleitores dele, é o pedido da comunidade escolar.
né? E a partir do momento que nós deixamos as portas abertas para os deputados, né? Tanto o deputado ido até a FDE, tenho vindo na Lesp visitar os deputados, ou a gente combina visitas, né, em loco, né? Eu tenho ido com os deputados até algumas escolas, né, para verificar a situação da escola e, em conjunto com o deputado ali, estudar uma alternativa para a gente atender aquela necessidade da comunidade. Então, essa comunicação, esse diálogo, trabalhar de portas abertas, né, receber a todos os interlocutores, né, e aí, né, obviamente, os deputados são grandes parceiros, mas também os prefeitos, né, os vereadores, né, o executivo de mãos dadas com o legislativo, né, a gente consegue construir pautas muito positivas, a gente consegue ter grandes entregas para a sociedade. A sociedade, enfim, ela não quer saber se é o deputado ou se é o legislativo ou se é o executivo que está resolvendo o problema dela. Ela quer que seja atendida a demanda, né? Então a gente precisa estar de mãos dadas aqui, né? E eu acho que tem feito um grande trabalho nessa frente, né? Agradeço aqui, aproveito a oportunidade para agradecer todos os deputados pela parceria, pela preocupação, por entender que muitas vezes a FDE não consegue atender 100% das demandas, né? Por entender e nos receber, e ir até nós e entender como a gente está utilizando o nosso orçamento, né? Eu tenho demonstrado isso e feito uma gestão transparente, mostrar onde a gente está utilizando os recursos, né? Que a gente está lá justamente para atender as demandas da sociedade. Então, é muito legal, muito bom trabalhar aqui com grandes parceiros, né? E a gente tem conseguido grandes entregas com isso, né? E além, né, dos deputados, eu acho que a gente tem também os órgãos de controle, né, o Tribunal de Contas como um grande aliado, né, nos mostrando, né, nos orientando quais são os caminhos seguros que nós devemos seguir como gestor público, né? Então, temos diversos aliados, a própria Casa Civil aqui, né, nos dando as condições necessárias para que nós possamos fazer o nosso trabalho, né, ajudando a pavimentar o caminho que a gente vai trilhar ali, entendendo os projetos. O governador ele está antenado em tudo que nós estamos fazendo, está alinhado com a pauta do governador, né? Então, eu acho que a gente consegue trabalhar em sinergia, fazer as engrenagens rodarem, né, e ter grandes entregas para a sociedade. Eu acho que essa é uma grande conquista da nossa gestão. O fato dos deputados aqui da casa participarem ativamente disso faz com que eles também melhorem as leis, melhorem os projetos para que mais recursos ou para que mais parcerias cheguem até as escolas e, consequentemente, cheguem até vocês, para acontecer todo esse processo de forma mais natural, né? Exato, né? O Poder Legislativo ele tem grande participação nas políticas educacionais, né? Eu tenho percebido que diversas leis, né, que foram aqui propostas, né, pelo Executivo, né, ou ideias que foram ventiladas, que foram trazidas, que foram discutidas em conjunto com o Legislativo. No ano anterior tivemos a aprovação de leis que impactam positivamente na educação, né? Então eu percebo a preocupação do Poder Legislativo em evoluir, né, buscar a evolução da qualidade educacional, né, através dessa propositura das leis, da aprovação das leis, né, da preocupação que eles têm em ajustar a redação das leis justamente para que a gente possa, né, para que a política educacional seja feita de uma forma segura, a fim de atender os interesses da sociedade. Agora, Jean, falando um pouquinho de tecnologia, quais são os projetos para adequar as escolas para o século XXI? São muitas tecnologias disponíveis e muitas coisas que podem ser e devem ser implantadas nas escolas. Quais são os principais projetos da FDE para atualizar, digamos assim, as escolas de hoje? Perfeito. Eu acho que quando nós falamos em tecnologia e inovação, a primeira coisa que vem em mente é a internet, né? Então, nós precisamos conectar as escolas, né? Tivemos grandes investimentos nos anos anteriores, né, em aquisição de equipamentos, notebooks, Chromebooks, né, dispositivos móveis, para que os alunos pudessem dar um passo à frente. Eu acho que o mercado de trabalho, né,
Toda a evolução que nós tivemos, principalmente o grande impulso com a pandemia, em que a parte tecnológica surgiu como destacou, né, a necessidade de a gente falar o tecnológico, de estar antenado e de trabalhar com tecnologia, e a preocupação do governador, do secretário Renato Feder, em capacitar os nossos alunos para o mercado de trabalho, educar, trazer educação, trazer o conhecimento, mas também fazer com que eles percebam que a escola é algo que vai ser útil para o futuro profissional deles, né? Então, quando a gente traz a tecnologia, quando a gente traz dispositivos móveis para a escola, e aí a FDE tem trabalhado fortemente nisso, né, através das licitações para a aquisição dessas tecnologias, nós precisamos tornar as escolas conectadas para que esses dispositivos que estão lá, eles possam ser utilizados pelos alunos para, através das plataformas, estar conectados às redes, né, às próprias provas que estão sendo executadas de forma eletrônica, os BIs, né, que dão uma visão global para o gestor, para o próprio professor, através do BI. Hoje a gente tem, em tempo real, o professor ele consegue verificar quais são os maiores erros ou acertos dos alunos para que ele possa aprofundar a matéria naquela necessidade maior. A plataforma de redação, né, com inteligência artificial, em que facilita o trabalho, não só faz com que a evolução do aluno seja muito grande em relação à redação, em que a inteligência artificial sugere e faz com que o aluno estude enquanto ele está escrevendo, demonstra quais são os erros que ele tem ali, para que ele estimule com que ele saiba o que ele está errando, para que ele não erre mais, e também para o professor, porque facilita o trabalho do professor. Imagina um professor corrigindo a redação de uma turma de aula, né? Mas o professor, ele está lá para ministrar aula, ele ministra a aula e depois ele tem que, fora do horário de aula, corrigir essas redações. Um professor, ele não tem uma turma, né? Ele tem diversas turmas. Então, você imagina o trabalho que ele tem para ler e corrigir mão a mão toda, né, no papel. Quando você traz a redação com inteligência artificial, né, a própria inteligência artificial já facilita muito o trabalho dele, porque já demonstra quais são os pontos que o aluno errou, ou sugere quais são os erros para que o próprio professor possa validar. Então, eu acho que isso, né, a própria correção de provas, quando você traz para o meio tecnológico, você acaba facilitando o trabalho do professor na correção da prova, para que ele possa se dedicar um tempo maior ali para preparar a aula do aluno, para se dedicar ao aluno, para pegar aquele aluno que tem maior dificuldade e estudar como que ele pode trabalhar na parte pedagógica para desenvolver aquele aluno. Então a gente acaba ganhando tempo, né, para o professor, para o aluno, né, e aí a FDE entra como um grande protagonista disso, né, para buscar no mercado quais são as novas tecnologias, né, como que a gente pode conectar as escolas. Como eu falei no outro bloco, nós temos diversas escolas tombadas no estado de São Paulo, em que nós temos dificuldade de implementar a infraestrutura, porque depende de uma aprovação prévia para manter o patrimônio histórico. Então, muitas vezes a gente não consegue passar uma tubulação, não consegue instalar um equipamento. Então, através da criatividade, o time da FDE entra para verificar quais são as aquisições mais viáveis para atender a realidade de cada escola, de cada comunidade escolar, da política educacional, e fazer essas grandes licitações, levar a internet para a escola, né, desenvolver esses aplicativos necessários aí para facilitar e otimizar a vida da comunidade escolar e trazer cada vez mais a qualidade de educação. E eu acho que aproximar mais a qualidade, o nível da educação pública com o nível da educação privada, né? E quando eu falo nível, eu acho importante deixar isso bem claro. Eu não estou falando da qualidade do professor do público ou privado, mas sim das dificuldades que os professores têm enfrentado, que os alunos têm enfrentado na educação pública, né? Então, quando a gente traz a mesma tecnologia, por exemplo, que é utilizada em uma escola privada para a escola pública, nós estamos equalizando a qualidade de ensino, né? A mesma infraestrutura de uma escola pública com uma escola privada,
né, você está equalizando a qualidade de ensino, dando as mesmas condições para um professor da rede pública, que eu não tenho dúvida nenhuma que temos professores extremamente qualificados, extremamente comprometidos, né, que se preocupam com os alunos, que muitas vezes trazem o problema dos alunos para eles, para resolver, né? Então, quando a gente consegue equalizar essa infraestrutura e dar para a educação pública a mesma infraestrutura da educação privada, eu acho que a gente tem um grande ganho aqui para a sociedade. A gente estava falando anteriormente que vocês trabalham especificamente com escolas do Estado, mas às vezes vocês também trabalham com escolas dos municípios. As realidades são diferentes? São. Nós temos casos e casos, né? Eu não posso dizer que a educação, a qualidade da infraestrutura das escolas do Estado são melhores que as dos municípios ou que são piores, né? Temos casos e casos. E aí eu acho que tem diversos fatores que acarretam, né? Algumas escolas municipais são melhores que as escolas estaduais, né? Porque nós temos gestores comprometidos muitas vezes, ou até mesmo porque, e aí eu não falo que as escolas que estão piores é porque o gestor não é comprometido. Muitas vezes ele esbarra na questão orçamentária, ele sabe o que tem que ser feito, o município pequeno sabe o que tem que ser feito, ele sabe o que ele precisa, mas ele não tem orçamento para atender as demandas, né? Então, eu acho que a gente está num nível muito parecido aqui, né, num contexto geral, em relação aos municípios, né? Mas eu acho que um grande diferencial do Estado é justamente o time qualificado que o Estado tem, o porte maior, uma equipe maior, né? Que possibilita aí que atenda as demandas de uma forma mais assertiva, né? E aí, mais uma vez, eu trago a possibilidade, né, e tenho me colocado a FDE à disposição dos prefeitos, dos secretários municipais de educação, para que a gente possa colaborar, né, com a educação municipal também. Então, levar todas as boas práticas que tem no Estado para os municípios, né, ou eventuais auxílios em projetos em que o prefeito, em que o secretário municipal não tem uma equipe tão robusta para construir uma solução, então a gente está à disposição para construir. As próprias aquisições públicas, né? Quando a gente fala em uma compra para a rede do Estado de São Paulo, nós estamos falando em compras astronômicas, né? São 5.300 escolas, então 3 milhões e meio de alunos, né? Então temos aquisições que você ganha economia de escala. E quando nós colocamos a FDE à disposição, quando nós colocamos as licitações da FDE à disposição, as atas da FDE à disposição para os municípios entrarem como participantes ou como aderentes, o prefeito ele ganha, né? A comunidade, o município ganha porque ele ganha economia de escala, ele ganha relevância, né? Muitas vezes para uma empresa que participa de uma licitação, talvez uma licitação do município pequeno, para ela não é interessante, ela deixa de participar, e aí tem empresas que que provavelmente vão ter interesse, mas que o preço vai ser maior, né? Quando ele entra numa licitação do Estado, ele ganha escala, ele ganha relevância, ele ganha atenção, ele ganha prioridade, né? Então a gente consegue aqui atender o município e dar relevância para o município também através, né, das nossas compras aqui, centralizando pela FDE. Você falou que são 5.300 escolas, é uma realidade enorme, maior do que muitos países. Quando a gente tenta comparar, não sei se é possível fazer essa comparação entre as escolas estaduais e municipais de São Paulo com outros países, ou da América Latina, ou da Europa, é possível fazer essa comparação? É possível fazer a comparação, mas eu acho que são realidades completamente diferentes, né? Então, assim como eu fiz a comparação entre as escolas do Estado de São Paulo com as escolas do município e as adversidades que cada gestor enfrenta, né? Seja em relação à sua dedicação, seja em relação à equipe, seja a questão orçamentária, quando a gente leva isso para um nível internacional, a realidade é a mesma, né? A gente tem países de primeiro mundo em que tem um orçamento muito distinto do nosso, países em que a educação muitas vezes é prioridade, né? E que a infraestrutura também, né? Então a gente tem realidades muito distintas, mas eu acho que nós temos aqui um potencial enorme, né, para que a educação do Estado de São Paulo seja uma referência e esteja entre as melhores redes de educação do mundo. Não tenho dúvida nenhuma, a gente tem
toda a capacidade para fazer isso, temos profissionais extremamente comprometidos, temos grandes profissionais, temos uma infraestrutura, né, como eu falei aqui, todos os protagonistas da administração pública comprometidos, a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, né? Então, quando a gente converge para o mesmo propósito, não tenho dúvida alguma que a gente tem toda a condição de encontrar aí e buscar uma classificação entre as melhores educações educacionais do mundo. Vou te fazer uma pergunta difícil, Jean. Quais foram os principais desafios desses anos que você está aí à frente da Fundação, da Federação, e quais foram os principais acertos da FDE nesses últimos anos? Certo. Bom, nossa gestão, nós estamos aqui com 15 meses de gestão, né? Eu acho que todos os desafios, eles acabam, todas as dificuldades, eles acabam trazendo experiências positivas, uma vez que você cria aquela experiência e que você sabe que não errou e não pode errar duas vezes na mesma coisa, né? Então, eu acho que o grande desafio é entrar em um grande transatlântico, né? E precisar fazer uma curva, uma guinada brusca nesse transatlântico, né? E quando eu falo nessa guinada, eu estou falando em trazer inovações, né? Você tem uma equipe, né? Eu entro com uma equipe extremamente experiente, a FDE já foi uma grande referência na educação, né? No seu ramo de atuação, né? Mas eu percebi que a gente estava parado no tempo, né? Então, a gente entra com uma mentalidade muito aberta, uma mentalidade buscando inovação, buscando inovações, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de aceitação do time e da própria rede, às vezes, para aceitar essas inovações, né? Eu falo, né, o nosso grande case de sucesso, a Plínio, né, a construção da Plínio, né, a quadra de lona tensionada que nós entregamos em Santo André ano passado, as novas metodologias construtivas, né, e na própria Plínio a gente encontra resistência da equipe interna num primeiro momento para inovar, né, achando que aquilo, e eu entendo, né, a equipe, né, muitas vezes achando que aquilo pode não dar certo, e a relevância que eles tinham de entregar uma obra em um tempo recorde e a gente buscar algo que nunca tinha sido feito antes, né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa ousar um pouquinho, a gente precisa buscar novas formas de trabalhar, pensar como nunca foi pensado antes, né? Se a gente quer a gente quer chegar num lugar que nunca foi chego, a gente vai precisar trilhar um caminho difícil, um caminho que ninguém nunca trilhou, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Convencer as pessoas de que nós vamos buscar algo que nunca foi feito, que nós temos potencial, que todas as pessoas que estão na equipe têm esse potencial, mas que eles precisam acreditar. E mais do que isso, né? Eles precisam aceitar o erro, né? Eu acho que quando a gente vai fazer algo novo, algo que nunca foi feito, nós estamos suscetíveis a erros. E o problema não é errar, né? O problema é a gente errar e não admitir o erro, ou errar e não buscar quem possa nos ajudar, né? Então, nós precisamos realmente errar e nós precisamos corrigir rápido. Então, para que a gente possa encontrar algo novo, algo inovador, algo que nunca foi encontrado antes, né? E aí, né, como eu falo, vamos colocar a educação do Estado de São Paulo como uma grande referência mundial na educação? Vamos. A gente realmente vai precisar fazer algo que nunca foi feito antes, né? E a gente tem, eu acho que com todas essas experiências e com todas essas inovações que foram trazidas, eu acredito que nós acabamos ganhando a confiança do time, que acabou se engajando nesses projetos. Eles viram a relevância dessas grandes entregas e estão comprometidos em trabalhar em conjunto, em buscar, né, e fazer essas grandes entregas para fazer com que a FDE volte a ser uma referência nacional, para fazer com que a educação de São Paulo volte a ser uma referência, né, como melhor educação do Brasil e uma referência mundial também, né? Então, acho que a gente tem todos os erros e acertos nesse caminho,
né? E eu não tenho dúvida que nós vamos errar em algumas oportunidades, mas que a gente vai ser muito transparente. A gestão pública ela precisa de transparência, né? E que a gente vai trabalhar dentro da legalidade, dentro da transparência, né? Para atingir o nosso objetivo, que é nobre, mas não é fácil. Imagino. Jean, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui no estúdio. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!